Boa tarde a todos, nós estamos dando início aqui à live Cleverson Vale, hoje no horário diferente, às 16 horas, e daqui a pouquinho vamos conversar com o pastor Ney Ladeia. Pastor Ney é missionário da Junta de Missões Mundiais, coordenador na América de Missões Mundiais e também pastoreia a PIB Flórida. Será um prazer conversar com o pastor Ney Ladeia daqui a pouco e quero convidar você a fazer os convites aqui, apertando esse avião, o Asa Delta, chamando seus amigos para participar desta live com o pastor Ney Ladeia. Daqui a pouquinho vamos estar recebendo então o pastor Ney para esta live ao vivo, hoje, dia 9 de março, às 16 horas. Convide seus amigos para participar conosco neste momento tão precioso. Nós vamos falar sobre missões na América. Muito obrigado a todos que estão chegando. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco, então, conversaremos com o pastor Ney Ladeia, pastor nos Estados Unidos, pastoreando a PIB Flórida e também coordenando missões mundiais na América. Convide seus amigos, faça contato aí e envie aí para mais 5 pessoas, mais 5 amigos, para participar desta live com a gente aqui. Um abraço, irmão pastor Samuel Diniz, Deus abençoe. Daqui a pouquinho estaremos recebendo o pastor Ney Ladeia, pastor coordenador da Junta de Missões Mundiais nos Estados Unidos, pastor da PIB Flórida. Daqui a pouquinho, então, estaremos com ele aqui ao vivo, nesta tarde de quarta-feira. Estamos aguardando. Pastor Ney acaba de chegar. Boa tarde, pastor Ney. Boa tarde, pastor Cleverson. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo e vendo bem. O senhor também me ouve e vê? Muito bem. Muito bem. Muito bom. Que prazer recebê-lo aqui nessa tarde de quarta-feira, na nossa live, para falar sobre missões na América, missões nos Estados Unidos, e que Deus use a sua vida nessa tarde para edificar a todos nós com as experiências no campo, com o que Deus tem feito através da sua vida, pastor Ney Ladeia. Amém, pastor. Privilégio, uma honra participar. Quero agradecer de coração essa oportunidade e dizer da minha alegria de poder estar ao seu lado nesse momento. Espero que, de alguma forma, as informações aqui sejam úteis e ajudem no despertamento, no envolvimento, sejam de inspiração para os irmãos. Amém. Pastor Ney, a nossa live, além das pessoas que já estão conosco ao vivo, eu acabo de ver aqui o Davi Lago, pastor, um dos pastores da Primeira de São Paulo, conhecido professor da PUC, articulista de grandes jornais. Um abraço, Davi Lago, Deus abençoe. O pastor, além das pessoas que já estão conosco, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso, então quero apresentá-lo ao nosso público. Pastor Ney Ladeia, atualmente ele é coordenador de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais nos Estados Unidos, e também, atualmente, está como pastor da PIB Flórida.
Eu havia pedido ao pastor a biografia, mas acho que não deu tempo de chegar. Mas eu gostaria que você se apresentasse melhor, então, além desses dados que eu já passei. Fale um pouco sobre a sua formação, para que possamos conhecer um pouco mais. Ô, pastor, tá bem, vou passar algumas breves informações. Realmente eu estou em dívida. O irmão me pediu algumas informações, eu acabei não passando. Os últimos dias foram bem corridos por conta de atividades ligadas ao trabalho lá com os pastores, com as igrejas, trabalho também com a nossa igreja lá na Flórida e também organizando as coisas para essa viagem para o Brasil. Cheguei aqui ontem à noite, então foi um período bem corrido. Os últimos dias foram bem corridos. Mas aí é uma alegria poder estar aqui. Deixe-me brevemente falar a meu respeito. Eu sou pastor, completei agora em janeiro 33 anos de ministério pastoral. Nasci na Bahia, vim para o Recife aos 16 anos para fazer seminário aqui. E aqui no Recife conheci minha esposa, Alice, que veio de Maceió também para estudar no seminário, fazer música. Nós nos casamos em 89, um ano depois da minha consagração ao ministério. E vamos completar 33 anos de casados. Desse casamento nasceram 2 filhas recifenses, né? Uma está morando com a gente nos Estados Unidos, está estudando lá, terminando um mestrado. A outra está morando aqui no Recife, onde estuda também. Então, essa é a nossa família. Somos nós 4, eu e minhas 3 mulheres. E lá em termos de ministério aqui, entre outras atividades, eu fui executivo da Convenção Batista de Pernambuco por quase 7 anos e passei aí 17 anos, nos últimos 17 anos no Recife, foram ligados à Igreja Batista da Capunga, onde eu fui ministro de missões e, em seguida, pastor titular da igreja. Foram 11 anos. E, nesse período, fui aos Estados Unidos, tinha feito aqui meu bacharel e meu mestrado em teologia, fiz meu doutorado nos Estados Unidos, voltei, tinha concluído o curso de administração aqui no Recife. E, então, Deus nos desafiou aí para a América, né? E, chegando lá, trabalhar com a Junta de Missões Mundiais, como missionário da Junta, e eu trabalho como executivo da Associação das Igrejas Batistas Brasileiras da América do Norte e também como executivo da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros da América do Norte. Circunstancialmente, há 6 meses, eu assumi o pastorado interino da PIB Flórida. Eu já era membro da igreja, era minha igreja base, né? Era vice-presidente da igreja, mas sempre trabalhei com as igrejas do país, né? Então, a PIB Flórida era, na verdade, a igreja base. Com uma circunstância vivida pela igreja há 6 meses atrás, eu precisei assumir, em caráter emergencial, o pastorado da igreja. A Junta me liberou para dar assistência à igreja ali. Eu estou, então, há 6 meses cuidando da igreja mais diretamente, mas ainda envolvido com as demais atividades das funções. E ali, tenho tido o privilégio de trabalhar com os colegas da América, gente chegando, como o Rodrigo, que acabou de entrar aí agora há pouco, querido Rodrigo. Quero cumprimentar os que estão nos acompanhando aí, alguns colegas, estou vendo que estão entrando, alguns colegas queridos aí, alguns pastores amigos aqui do Recife, inclusive, de Pernambuco. E várias pessoas aqui ao vivo, né? Muito obrigado, é um horário aqui que não é tão comum, né, pastor Ney? Pessoas... mas temos um bom público aqui, mais de 10 pessoas assistindo ao vivo, e isso é um bom sinal, que o nome do pastor Ney é muito conhecido. Então, o pessoal quer ouvir, quer beber dessa fonte. Pastor Ney. Sua live já é tradição, já tem um espaço garantido, pessoal, pelo jeito. Pastor Ney. Está aí acompanhando também. Um abraço aí à esposa do pastor e a todos os pastores e amigos que o irmão Ademar, líder dos homens aqui do estado de São Paulo, batistas, um abraço também. Pastor Ney, fale um pouquinho, como que aconteceu a sua conversão, o seu chamado ao ministério, como que foi? Pastor, Deus me deu o privilégio de ter um berço evangélico, né? Minha mãe e meu pai já eram crentes, eu cresci na igreja, tive esse privilégio. Cresci numa cidade do interior da Bahia, a cidade de Itapetinga, numa igreja extraordinária, primeira igreja batista de Itapetinga, que por 50 anos foi pastoreada pelo pastor Samuel de Oliveira Santos. Ouvi falar muito dele. Itapetinga, né? Itapetinga, isso. Itapetinga, ok. Pastor Samuel sempre foi minha referência de vida e de ministério. Foram 50 anos pastoreando a mesma igreja e tão honrado... 50?
50? 50 Sim. anos. 50 anos, pastor da primeira Igreja Batista de Itapetinga. E um ministério muito honrado, irrepreensível. Para você ter uma ideia, Cleverson, quando o pastor Samuel se aposentou, a rua que ele morava recebeu o nome dele. Não Em vida? Ele em vida, não foi quando ele morreu, Amém. quando ele se aposentou. Né? Que bênção! Recebeu o nome dele. Ele era muito honrado na cidade, um homem de uma história impecável, extraordinária. Então eu cresci, me converti, fui batizado por ele, enviado para o seminário. Fui bem cedo para o seminário ainda, e no seminário no Recife concluí meu curso e aos 20 anos fui consagrado ao Ministério do Recife. Essa questão da vocação é interessante porque ela me acompanhou desde a infância. Na verdade, na minha infância, eu brincava de ser pastor. A nossa brincadeira de criança em casa com minhas irmãs era brincar de igreja. Então, eu pregava, elas cantavam, a gente chamava os vizinhos, reunia os amigos e fazia culto. Era a minha brincadeira de criança, era brincar de culto. Então, ainda na infância, eu comecei a pregar nas congregações da igreja, nos cultos ao ar livre da igreja. A igreja viu em mim essa vocação, a liderança da igreja acreditou muito em mim. E eu me lembro que a primeira vez que eu preguei na primeira Igreja Batista de Itapetinga, uma grande igreja, foi num culto do Dia da Criança. E o pastor me convidou para ser um pregador. Então, desde a minha infância, eu tive esse privilégio de estudar. Estudei no Colégio Batista, cresci numa igreja batista, tive uma família, um berço também batista, e Deus me deu o privilégio de ter 4 tios pastores, né? 3 irmãos e um cunhado da minha mãe pastores. Hoje todos já estão na glória, mas foram referência na minha vida também. E eu sempre gosto de dizer que o que eu não aprendi sobre ser pastor, a culpa é minha, porque oportunidades Deus me deu assim de forma incomum e extraordinária. Deus foi muito generoso comigo a vida toda. Nos meus últimos anos de Recife, esses 17 anos, trabalhei na Capunga ao lado do pastor José Almeida Guimarães, outro obreiro de referência, extraordinário, presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, presidente emérito... Poderia repetir o nome dele? Saiu baixo. Como que é o nome? José Almeida Guimarães. José Muito Almeida conhecido no meio Guimarães batista. foi minha referência, presidente emérito da CBB, presidente emérito da Convenção de Pernambuco também, e também uma trajetória ministerial maravilhosa. Ele nos deixou em 2017, meu último ano no Recife, foi quando ele partiu para a glória, mas também um servo de Deus a quem eu devo muito e com quem aprendi muito. Não sei se essa resumo é suficiente. Ok, muito bom. O pastor foi para o Recife para estudar no Seminário do Norte, ou foi antes? Não, fui para estudar. Para estudar, ok. Comecei o E no seminário... colégio que o senhor estudou no Colégio Batista de Jaguaquara, não? Não, na própria cidade de Itapetinga, o meu pastor havia fundado um colégio que não tinha o nome Batista. Na época era ginásio Albert Schweitzer. Hoje ele tem o nome de Colégio Batista Samuel de Oliveira Santos. Hoje ele tem o nome do pastor Samuel. Mas na época o pastor Samuel tinha fundado o colégio e era diretor do colégio, diretor e professor. Foi o colégio onde eu estudei, mas era um colégio na própria cidade de Itapetinga. O Colégio Batista em Jaguaquara, na Bahia, é famoso também, né? Da Estela Câmara de Boá, né? Tradicional. Por curiosidade, o meu concílio aconteceu em Jaguaquara, porque no ano que eu terminei o seminário, a minha igreja no Recife pediu à igreja na Bahia para providenciar o meu concílio. E estava acontecendo, na primeira semana de janeiro, há um acampamento tradicional, o acampamento batista baiano, que acontece em Jaguaquara no início de janeiro. Então, eu fui para o acampamento e fui examinado ali, pelo Concílio de Pastores, justamente em Jaguaquara. Muito bom. Colégio bem tradicional, né? Muito tradicional. O colégio marca a cidade é muito influenciada pelo colégio.
o saudoso pastor, que morou ali, estudou ali, não sei se o senhor já ouviu falar dele, é baiano, Borgônio Barbosa Alves. Sim. Ele foi meu pastor, ele falava muito desse colégio aí de Jabaquara, ele estudou ali. E ele fez o curso no Recife também, o seminário no Recife, mas nos anos 50, lá atrás. Ele morreu com 99 anos, né? Faleceu. Eu vi da história. Sim. Pastor, quando o senhor foi ao Recife, qual a igreja que o senhor se filiou, se tornou membro aí no Recife? No Recife, a igreja onde eu fiquei, trabalhei como seminarista, foi uma pequenina igreja na cidade de Camaragibe, área metropolitana, Igreja Evangélica Batista Emaús. Foi nesta igreja que eu trabalhei como seminarista e ela foi a igreja que pediu a minha consagração. E quando consagrado, eu pastoreei essa igreja pelo período de 1 ano. Foi um pastorado interino, o pastor da igreja se ausentou, passou um tempo em São Paulo, e eu passei 1 ano como pastor interino dessa igreja e foi meu primeiro pastorado, Igreja Evangélica Batista em Emaús, na área metropolitana do Recife, em Camaragibe. Dessa igreja o senhor já foi para Capunga ou não? Não, dessa igreja, na época eu era capelão do Colégio Batista e professor do seminário. Então, depois dessa igreja, eu assumi o pastorado da Igreja Batista do Zumbi, hoje Igreja Batista Memorial do Cordeiro, no Recife. Então, fui pastor da Igreja Batista Memorial do Cordeiro por 3 anos e meio, aproximadamente, quando fui convidado para ser executivo da Convenção Batista de Pernambuco. Então, eu deixei o pastorado dessa igreja quando assumi a função de executivo da Convenção Batista de Pernambuco. E essa igreja é a mesma que o Miqueias da Paz Barreto pastoreou ou não? Cordeiro? Não. A igreja que o pastor Miqueias pastoreou, a igreja Memorial do Cordeiro, a igreja evangélica do Cordeiro é a igreja mais nova, mais recente. Essa que eu pastoreei é uma igreja antiga, já caminhando para os seus 100 anos agora. É uma igreja bem mais antiga, bem mais tradicional. A igreja que o pastor Miqueias pastoreou, a evangélica do Cordeiro, é uma igreja que foi fundada já, eu creio que há uns cerca de 15 anos, mais ou menos. Pastor, como que foi do trabalho como executivo da Convenção Batista Pernambucana? Aí sim o senhor recebeu o convite da Capunga, é isso? Exato. Na verdade, foi logo depois que eu deixei a Secretaria Executiva, pouco tempo depois recebi o convite para ser ministro de missões da Capunga. Então, na época, o pastor José Almeida Guimarães ainda era o pastor titular da igreja, e eu assumi para ser o ministro de missões da igreja. Missões. Ministro de missões. Fiquei até 2006, de 2000 a 2006, quando o pastor Guimarães se aposentou, e quando ele se aposentou, aí eu assumi o pastorado titular da igreja. Quero mandar um abraço ao pastor Paulo Roberto Soria, acabou de entrar também, foi nosso missionário de missões mundiais na França por muitos anos, está aqui conosco também. Um abraço, pastor Soria. Pastor Soria, eu acompanhei, eu conheci mais de perto quando fui capelão do Colégio Americano Batista. Ele era, na época, capelão da ANEB e também capelão lá no Sudeste. E aí foi o que eu aprendi de capelania, aprendi com ele. Sabe tudo. Sim, ele foi tanto em São Paulo quanto no Rio, né? Exatamente. O pastor Soria foi meu mentor, aí, meu guia, meu professor nessa área de capelania escolar. Eu chamo ele do nosso Papa aqui do estado de São Paulo, né? O pastor Paulo Soria. Um abraço, querido. Respeito imensos por ele. Pastor, o senhor poderia falar uma experiência que foi marcante no seu ministério na Capunga? Sei que tem várias, mas uma só para a gente... Veja se o som melhorou aí, pastor. Melhorou, agora sim. Melhorou um pouco? Pronto. Eu pedi aqui um earphone para facilitar um pouco a comunicação. Agora eu estou bem, ótimo. Eu estou meio improvisado aqui, porque como eu não estou em casa, estou instalado aqui num apartamento, e aí nem mobília tem no apartamento direito, então está meio precário. O senhor está em Recife? Eu estou em Recife, Muito bom. Pois é, o pastor Soria é alguém que eu aprendi a admirar desde o início do meu ministério, tenho um carinho imenso por ele.
Mas, então, pastor, eu diria o seguinte, para mim uma das coisas mais interessantes na Capunga foi acompanhar a visão missionária da igreja. O próprio pastor Guimarães havia sido executivo da convenção, havia sido presidente da convenção muitas vezes, ou seja, os caminhos que eu acabei percorrendo de função de executivo de convenção, presidente de convenção, naturalmente eram muito caminhos percorridos por ele. E isso concedeu a ele uma visão missionária muito ampla. E como eu tive o privilégio de ter um pouco desse berço em Itapetinga, a Capunga da mesma forma. Então, era uma igreja que sempre contribuiu muito denominacionalmente, com diversas frentes missionárias no interior do estado, com trabalhos voltados para apoio missionário em várias frentes. Então, para mim, foi uma das coisas mais interessantes no Ministério na Capunga, foi poder acompanhar essa trajetória missionária da igreja, essa visão missionária. A Capunga sempre foi uma igreja de investir muito no reino de Deus. Era uma igreja sempre cujo orçamento era em grande parte destinado ao reino de Deus. Então, principalmente em tempos onde as igrejas começaram a focar muito no próprio umbigo, né? A ideia é muito preocupação com a igreja local, o crescimento da igreja local, sem essa visão de reino. Para mim foi muito importante ter, da minha igreja de origem, em Itapetinga, e depois na Capunga, essa influência positiva na pessoa do pastor Guimarães e na igreja, na postura da igreja, historicamente, por ser uma igreja que sempre investiu muito no reino de Deus. Ela sempre teve essa visão de investir muito no reino, em obras missionárias, sustento de missionários, uma preocupação muito grande com o trabalho no interior de Pernambuco, no Agreste, particularmente no sertão do estado. E como eu conhecia muito o sertão de Pernambuco pelo tempo de executivo, sempre me identifiquei muito com o trabalho no interior do estado, para mim isso foi talvez o que mais me marcou em relação ao trabalho na Capunga. Me fez muito bem, essa visão da igreja e poder compartilhar dessa visão. O senhor pastoreou como pastor titular quase 11 anos, é isso? Exatamente. Foram 11 anos. 11 anos. Um pouquinho mais de 11. 11 anos e mais como que foi essa chamada para atender o convite da Junta de Missões Mundiais? Qual que era a principal necessidade aí nos Estados Unidos? Que foi o convite do pastor João Marcos, é isso? Diretor executivo. O que levou a convidá-lo e como que o senhor assimilou esse convite para deixar uma igreja sólida, uma igreja já toda estruturada, para aceitar o convite assim, um desafio diferente? Conte para nós a sua experiência, como que foi esse convite, o que levou o senhor a deixar a igreja para aceitar esse convite? Pastor, houve uma conjunção de fatores, e eu já tenho convicção de que Deus trabalhou nisso. Né? Foi um processo que demorou alguns anos, né? Vários fatores contribuíram. A Junta de Missões Mundiais decidiu investir no apoio ao trabalho batista brasileiro na América há alguns anos e contribuir para a reestruturação do trabalho da Associação de Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte, que havia sido extinto há cerca de 11, 12 anos atrás. Há cerca de 12 anos houve a extinção daquilo que nós chamávamos de AIBAN, a Associação das Igrejas Batistas Brasileiras da América do Norte. A Ordem dos Pastores, quer dizer, continuou de certa forma existindo, mas de forma precária. E a Junta decidiu começar a investir nisso, a reunir pastores e vinha trabalhando nisso. Dentro desse processo, surgiu a ideia de a Junta apoiar no sustento de um obreiro que fizesse esse trabalho, que assumisse esse trabalho, porque aí poderia fazer um trabalho de coordenação das igrejas batistas brasileiras na América do Norte. Então, quando isso surgiu, quando essa ideia surgiu, nós começamos a conversar a esse respeito, isto começou a mexer em algumas áreas com as quais eu me identificava, a questão de trabalhar com pastores, trabalhar com igrejas, a experiência de executivo de convenção me trazia uma identificação com isso, e a visão missionária mesmo. Eu já tinha uma percepção de que o trabalho com imigrantes aqui é um campo missionário vastíssimo. Quando eu estudei aqui, entre 2003 e 2005, eu morei um tempinho aqui estudando, na época Deus me deu a oportunidade de trabalhar para a Convenção Batista da Virgínia, a Convenção Americana, a SBCV,
Eu trabalhava com a SBCV como uma espécie de assessor para a plantação de igrejas étnicas. Então, eu trabalhava muito com igrejas de imigrantes, sobretudo igrejas hispanas, claro, que o número é bem maior, algumas poucas brasileiras, mas trabalhava muito com igrejas hispanas. E, na época, também dei aula num seminário que havia aqui na Flórida, ligado ao seminário de New Orleans, com curso de teologia, que sempre foi minha paixão. E uma das coisas que eu percebi na época foi que as nossas igrejas aqui tinham um percentual, aqui na América, né? Tinha um percentual muito grande de convertidos aqui. E eu vou confessar aqui que eu tinha um preconceito. Meu preconceito era que a Igreja Batista brasileira, em outros países, era formada por crentes que decidiam congregar juntos. E eu achava que era isso, apenas isso. E percebi que as igrejas costumam nascer assim. Os crentes começam a se juntar. Mas descobri que a maioria dos membros de nossas igrejas não são pessoas que foram para a América crentes. São pessoas que chegaram aos Estados Unidos sem o Evangelho e que foram alcançadas por essas igrejas. Até porque, para o imigrante, a igreja acaba se tornando um ponto de apoio muito importante. Uma família, um ponto de referência. Então, isso abre portas para que a pessoa ouça o Evangelho. Então, ele vai à igreja em busca de suporte e apoio que precisa como imigrante e acaba, naturalmente, ouvindo o Evangelho, conhecendo o cuidado e o amor de Deus de forma muito prática. E o que acontece, então, é que muitos se convertem. Então, eu comecei a perceber que o trabalho missionário em países como os Estados Unidos é um trabalho muito importante. E tanto é que hoje meu foco, minha visão é plantação de igrejas. Eu trabalho com mais concentração de atenção em plantação de igrejas, porque eu creio que é esse o caminho para onde nós temos que seguir. Bem, tentando resumir, com esse tipo de coisa, de mentalidade formada e com isso no coração, quando o pastor João Marcos conversou comigo, eu comecei a orar a respeito. Eu não vou negar, pastor Cleverson, que foi muito difícil tomar a decisão de deixar a igreja. Porque, na verdade, eu tinha um apego muito grande à igreja. Quem conhece a Capunga sabe que é uma igreja apaixonante, é uma igreja maravilhosa. E não é normal um pastor deixar o pastorado da Capunga. Se você pegar a história da Capunga, o Munguba Sobrinho passou 37 anos. Ficou na igreja até se aposentar. O pastor Guimarães passou 26 anos como pastor da igreja, também ficou até se aposentar. À exceção do pastor Grellert, que saiu também para um projeto diferente, quando foi trabalhar com a Visão Mundial e passou apenas 10 anos como pastor da igreja, à exceção dele, o normal é que pastores da igreja não deixem a igreja. Então, não vou negar, pastor, que foi muito difícil. Foi um tempo de oração em família, nós oramos muito, até o momento em que eu reuni a família e disse, olha, todas as perguntas que eu fiz a Deus, ele já fez. O processo caminhou em todos os estágios, em todas as etapas, o visto foi aprovado, tudo que eu podia perguntar, já perguntei, e eu tenho que admitir que eu não tenho mais dúvida, eu tenho resistência. E aí ainda foi com resistência. Tanto que depois que eu comuniquei à igreja minha decisão de ir, eu ainda passei 6 meses como pastor da igreja. Passei 6 meses ainda como pastor da igreja. Minha família brinca comigo porque eu chorava todo dia. E quando fui, tanto que eu entrei nos Estados Unidos, o visto de entrada estava faltando 2 meses para expirar. Quando eu voltei ao Brasil 1 ano depois para celebrar o casamento de minha filha, eu precisei voltar ao consulado para pegar um novo visto, porque o visto de entrada tinha expirado logo depois da minha chegada lá. Eu fui realmente assim, protelei ao máximo minha ida. Foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil. Houve sempre uma convicção de chamada que nos acompanhou e tem nos acompanhado. A chegada lá também foi um momento extremamente difícil, porque nós chegamos e a nossa igreja base, que era a PIB Flórida, vivia o pior momento de sua história, por conta da crise que ocorreu lá exatamente há 3 semanas da minha chegada. Então, foi um momento muito difícil, mas nós tínhamos o tempo todo como âncora a certeza de que era o plano de Deus, e disso não havia dúvida, era esse o projeto que Deus tinha para nós.
já estava com meus 50 anos de idade, 30 de ministério, então recomeçar, fazer tudo diferente, não foi fácil, pastor. Tenho que admitir que não era uma coisa que eu queria fazer, não. Mas assim... O senhor está há quanto tempo? Quando que o senhor chegou? Eu cheguei em novembro de 2017. Estou há pouco mais de 4 anos. 17. 4 anos. E há 3 semanas que o senhor estava lá, já aconteceu uma crise na PIB Flórida. Na verdade, faltando 3 semanas para sair do Brasil. Para sair do Brasil. Mas o senhor não assumiu naquela época? Não, não. O senhor assumiu mais recente, né? Naquela época, a igreja, eu acompanhei aquele momento difícil da igreja, mas à distância. Como executivo da convenção, eu presidi algumas assembleias da igreja, eu acompanhei a igreja assim, mais externamente durante esse processo. E aí, como sempre foi minha igreja base, eu acabei sendo eleito vice-presidente da igreja. Mas meu trabalho sempre foi itinerante, eu não costumava estar na igreja, estava sempre viajando. A exceção é que há 1 ano atrás, o pastor da igreja precisou fazer uma cirurgia, ele colocou 3 pontos de safena, ele se ausentou por cerca de 2 meses, e nesse período, então, eu fiquei mais à frente da igreja. Mas isso em fevereiro do ano passado. Mas aí voltei à minha atividade normal. Em agosto do ano passado foi que uma nova circunstância difícil ocorreu e aí eu não tive alternativa, eu precisei assumir realmente o pastorado da igreja. Então, há 6 meses eu assumi realmente o pastorado interino da igreja. A junta me autorizou a fazer isso, a junta me liberou para cuidar da igreja e eu então assumi o pastorado interino da igreja e continuo como pastor interino lá nessa fase vivida pela igreja hoje. Eu vou perguntar a questão dessa associação de brasileiros, né, na América. A IBAN, é isso? Isso, a IBAN. Associação de Igrejas Batistas Brasileiras da América. A IBAN com 2 Bs, isso. Hoje, quantas igrejas batistas na América existem? Pastor, nós estamos hoje, na verdade, oficialmente reestruturando a IBAN. Como eu disse, ela foi extinta, né? Então, nós estamos voltando a funcionar. Agora, recentemente, elegemos uma diretoria para a coisa voltar a acontecer. Então, nós estamos no processo meio que de recadastramento dessas igrejas, mas nós temos aproximadamente 80 igrejas batistas brasileiras no país. Cerca de 80 todas com foco para brasileiros. Isso, todas elas brasileiras, isso. Todas elas brasileiras. Algumas usam o nome língua portuguesa, porque aí algumas alcançam naturalmente portugueses ou angolanos, mas a maioria esmagadora, 99%, é composta de brasileiros mesmo. O senhor sabe informar quantos batistas temos só aí? Olha, na verdade, brasileiros. Ligados à nossa associação, a gente pode fazer uma estimativa. Na verdade, a gente talvez não chega a ser um número muito grande, não, porque dessas igrejas, a grande maioria é de pequeno porte. Você tem 1 ou 2 igrejas que pode chegar a 300, 500 membros, um pouco mais do que isso, tal. Então, talvez você conte aí umas 5 igrejas que chegue a um número, a esse número de igrejas, talvez. Mas se você pegar a grande maioria, tem um número pequeno de membros, 50 membros, 60 membros. Essa é a faixa, é o número médio de membros dessas igrejas. Então, talvez chegue a uns 5 mil membros, talvez, nessas igrejas, aproximadamente isso. Nós estamos ainda trabalhando nesse levantamento, mas isso é uma estimativa. A PIB Flórida é a maior de todas? A PIB Flórida foi a maior de todas. A PIB Flórida chegou a ter, acho que 1.500 membros em sua membresia. Hoje a igreja tem apenas 300 e poucos membros. Ela foi... 300? 300 e poucos membros. Na verdade, algumas igrejas, inclusive, nasceram daí, desse processo que a igreja viveu de divisão. Algumas outras igrejas surgiram ou outras igrejas os membros migraram para outras igrejas. Mas hoje nós temos algumas igrejas em Orlando, a cidade de Orlando tem boas igrejas, com essa faixa de 300 e 500 membros. Então, a PIB Flórida não é mais a maior dentre elas. Recentemente, a que tinha o maior número de membros era o Ministério Brasileiro da First Baptist de Orlando. Em Orlando existe a primeira igreja batista brasileira, e existe o Ministério Brasileiro da First Baptist Church, que é da Igreja Americana. Qual que o Lécio Dornas pastoreia? Pastor Lécio Dornas pastoreia outra, a Igreja de Windermere. Em Orlando também? Em Orlando também. Né? Em Orlando há várias igrejas brasileiras. Existe a PIBO,
a primeira igreja batista brasileira de Orlando, ela é pastoreada pelo pastor Wander, mas localmente aqui o pastor Marcos. O ministério da First Baptist de Orlando, o ministério brasileiro, que foi pastoreado, o último pastor que passou por lá foi o pastor Nassif, Nivaldo Nassif. Quem está agora é um americano. Ele foi nomeado pela igreja americana para pastorear. É um americano que já morou no Brasil, fala português muito bem, então ele lidera esse ministério. Mas existem outras igrejas, como a Atitude, Igreja Batista Atitude, pastor Sala Kader, tem a igreja de Windermere, pastor Lécio, tem um ministério brasileiro na Church at the Cross, com o pastor Osmar Milardi. Surgiu agora há menos tempo uma igreja ligada às Nações Unidas, do pastor Saião, né? O pastor Christian, que pastoreia aqui. Isso só na cidade de Orlando, onde a quantidade de brasileiros é muito grande. Essa Batista Atitude é a mesma aqui do Brasil, do Josué? Ela é ligada ao pastor Josué. É independente por ser igreja batista, mas é ligada à Atitude do Brasil, exatamente. Ok. Exatamente. Pastor, como tem sido esse desafio, o trabalho da junta e o pastoreio interino da PIB Flórida? Como o senhor tem conciliado as duas tarefas? Pastor, esses últimos meses realmente têm sido difíceis, porque não é fácil conciliar essas duas coisas. Mas tem sido possível. A gente já tem, felizmente, o trabalho com as igrejas, ele já está mais estruturado. Nós já temos hoje, como ele disse, a diretoria da Ordem, atual presidente é o pastor Ebenezer Carlos, e a diretoria das... Pronto, pastor Ebenezer é uma benção, o vice é o pastor Lécio, né? O vice-presidente é o pastor Lécio. E a igreja e a associação de igrejas, nós elegemos uma nova diretoria, o presidente é o pastor Sérgio. Sérgio foi presidente da JUMOC no Brasil, anos atrás. Hoje ele é pastor aqui em New Jersey. E o pastor Sérgio é quem está como presidente da IBAN. O vice-presidente, pastor Antônio, que veio do Espírito Santo. Então, hoje nós temos duas diretorias e aí a coisa começa a fluir mais dentro dos trilhos. Aquele trabalho inicial de reconstrução, de arrumar escombros, graças a Deus já foi mais superada essa fase. Então, hoje as coisas estão melhor estruturadas. Nós estamos agora, inclusive, em fase de preparação do nosso próximo encontro anual, que acontecerá no final de julho, lá em Massachusetts, na cidade de Duxbury. E outra coisa que tem demandado tempo e esforço é o acompanhamento de novas igrejas, plantação de igrejas, que sempre foi meu foco desde que eu cheguei aqui. E, graças a Deus, isso tem fluído mais. Então, está mais fácil de conciliar, porque hoje as coisas estão mais nos trilhos, já fluem com mais facilidade, né? E graças a Deus hoje a gente tem mais com quem contar. No início foi mais difícil, agora a coisa já está mais encaminhada, então flui melhor. Claro, por conta da circunstância vivida pela igreja, a igreja demandou muita atenção nesse período agora, mas também a igreja, depois dos 4 últimos meses de 2021, a situação na igreja se estabilizou. Então hoje a situação na igreja é estável, em todas as áreas, com desafios pela frente, sim, mas é uma situação estável e a gente já consegue se tranquilizar mais. A preocupação nossa, do início desse período, foi muito grande, porque a situação era ameaçadora para o futuro da igreja. Mas hoje estamos muito mais tranquilos. Deus tem operado milagres ali. Impressionante o modo como Deus tem operado ali. A PIB Flórida tem templo próprio ou é alugado? A PIB Flórida tem o patrimônio, pastor, que eu creio que é o melhor patrimônio de igreja batista brasileira fora do Brasil e fica entre os melhores se você pegar as igrejas do Brasil. A igreja tem um patrimônio maravilhoso. Agora, naturalmente, a igreja tem ainda um financiamento grande desse patrimônio, é próprio, mas financiado. Então, esse é talvez um dos grandes desafios que nós temos hoje. A igreja, como é uma igreja de grande porte, ela tinha um compromisso mensal com financiamento muito expressivo, que para o porte atual da igreja é muito pesado. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu o primeiro problema, há cerca de 4 anos, o banco credor da igreja pertence à Convenção Batista da Flórida. Então, o banco deu um refresco para a igreja e reduziu a prestação a menos de 1/3. E a igreja passou aí quase 4 anos pagando menos de 1/3 do valor da prestação. Só que o banco nos procurou dizendo que não tinha como manter essa situação e desde 1º de janeiro as prestações voltaram ao patamar de 4 anos atrás.
que representam hoje mais de 50% do orçamento da igreja. Então, é um desafio realmente significativo para a vida da igreja, mas a igreja tem honrado isso, tem conseguido honrar, é o que eu mencionei. Deus tem feito milagres. E a igreja tem esse desafio grande pela frente, mas o patrimônio da igreja é espetacular. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero mandar um abraço aqui aos alguns membros que eu estou vendo aqui da Igreja Batista da Lagoa, do pastor Miguel, aí de Pernambuco, Recife. Se Deus quiser, O estarei Miguel pregando esteve lá. com a gente aqui na nossa associação recentemente, mês passado, pregou aqui, foi bênção. E a gente fez um trocadinho. Miguel viajou ontem para os Estados Unidos. Ele está lá. Aqui. E ele já veio para cá e foi para lá. Se Deus quiser. Está em Orlando, né? Está em Orlando. Pregarei na Lagoa domingo, se Deus quiser. Que legal. É um trabalho fantástico. Começou há 4 anos, né, do zero, e hoje tem quase 700, mais de 700 pessoas. Verdade. Deus me Pastor, deu o privilégio de pregar lá no último aniversário, e a igreja, inclusive, nos adotou como missionários. Olha aí. São missionários adotados da Igreja da Lagoa. Que bênção, que bênção. Pastor Ney, fale mais a respeito da questão da Junta de Missões Mundiais aí nos Estados Unidos. Há missionários que o senhor coordena, que reside aí, ou ainda não, a Junta não possui missionários? Não, nós não temos missionários da Junta aqui. Na verdade, qual foi a ideia da Junta? A ideia da Junta foi ter alguém aqui que fosse um interlocutor, não só junto às igrejas brasileiras, mas também às instituições americanas. Então, por exemplo, hoje eu tenho trabalhado exatamente na construção de pontes. Nós temos hoje parcerias, por exemplo, com a North American Mission Board, que ajuda de missões nacionais deles aqui, e com convenções estaduais. E essas organizações, elas ajudam a sustentar brasileiros que plantam igrejas entre brasileiros. Então, nós temos vários brasileiros hoje, por exemplo, que são apoiados financeiramente pela North American Mission Board. Então, é esse tipo de interlocução que a gente tem feito, trabalha exatamente nisso, na busca de suporte aqui para igrejas brasileiras que estão sendo plantadas aqui. Então, tem sido uma experiência muito interessante. Então, a estratégia da Junta não foi manter missionários da Junta aqui, mas foi me enviar como interlocutor para trabalhar, inclusive, na captação de recursos, para que os trabalhos aqui fossem autossustentados. Então, hoje nosso trabalho vai muito nessa direção, promover plantação de igrejas entre brasileiros aqui, mas cujo suporte seja levantado daqui, tanto pela igreja local, como por igrejas mães, igrejas americanas e organizações americanas que ajudem no sustento. Então, é como a coisa tem funcionado. Pastor, o senhor disse que mais ou menos há mais de 5 mil batistas brasileiros. O senhor tem um número de quantos brasileiros há na América hoje? Olha, fala-se em 1.800.000, 2 milhões, porque há números não oficiais, né? Mas a quantidade de imigrantes é muito alta. Muito alto. Claro que nós temos aí alguns focos de concentração. As maiores concentrações estão justamente no centro e sul da Flórida. Era mais a região chamada sul da Flórida, mas agora em Orlando também cresceu muito, então centro e sul da Flórida, e a região da chamada Nova Inglaterra, sobretudo o estado de Massachusetts, o Connecticut, são 2 estados onde nós temos muitos brasileiros. Claro, região de Nova York, New Jersey também, mas eu destacaria sobretudo região de Massachusetts e Connecticut e região centro e sul da Flórida, são as maiores concentrações. Mas tem brasileiro em todos os lugares do país. A questão é um campo vasto aí, né? Vastíssimo, vastíssimo. Nós temos, hoje, por exemplo, estava conversando com alguém, com o pastor da nossa igreja em Chicago. E em maio eu devo ir pregar no aniversário de 1 ano da nossa igreja em Detroit. Então, uma igreja que nasceu há 1 ano atrás. Eu estava lá na organização dessa nova igreja. E, na verdade, há várias novas igrejas surgindo em diferentes estados do país. Temos igreja nova no Texas, temos várias igrejas novas na Flórida, muitas igrejas novas em Massachusetts. E em outros estados onde ainda não havíamos chegado, como no Missouri, também na região de Oklahoma. Alguns estados onde não havia igrejas brasileiras, a gente está começando a ver isso acontecer. Agora, é claro, quando você pensa em trabalho com imigrantes, você está pensando numa cidade, por exemplo, com 100 mil habitantes e 500 brasileiros espalhados. Então,
naturalmente, o trabalho com imigrante ele é muito mais desafiador do que quando você está numa cidade onde toda a população está em seu foco de ação. O trabalho com imigrantes, você tem um percentual pequeno da população que é o seu público-alvo, espalhada pela cidade. Então, naturalmente, é um trabalho muito mais desafiador. Mas Deus tem nos proporcionado, assim, muitas alegrias com o avanço do trabalho. Sobretudo com o surgimento de novas igrejas. Essa é a nossa maior alegria. Não só o crescimento das igrejas estabelecidas, mas o surgimento de novas igrejas. Pastor Miguel acabou de entrar aqui, Miguel Lima. Um abraço, Pastor Miguel. Deus abençoe. Rapaz, fomos falar nele, tá vendo? Você vê? Pastor Ney, eu quero agradecer muito mesmo, o horário voa, né? Então, quero agradecer muito mesmo a participação do pastor aqui na nossa live de hoje. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, nesse final de live, fizesse uma oração no final aqui, e que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo pela aceitação do convite. Pastor, quem tem a agradecer sou eu. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo apoio, pelas orações. Aos irmãos que estão acompanhando aí, nossa gratidão também por esse apoio, por esse carinho. E o que eu deixaria como palavra, pastor, seria só a lembrança de que, na verdade, o que confere significado à existência da igreja é a obra missionária. O que confere razão à nossa existência como igreja é a obra missionária. Não sem motivo, as igrejas que se mantêm estáveis, que crescem, que se desenvolvem, elas são igrejas com visão missionária. Você pode encontrar exceções em igrejas que experimentam um pico de crescimento focada só na igreja local, mas isso não vale a longo prazo. Ela não consegue ir tão longe. Igrejas que têm sua visão para o mundo, que conseguem entender que a obra missionária precisa ser sua razão de ser, essas são invariavelmente as igrejas que se estabelecem, que se solidificam e que conseguem deixar um legado válido. Então, eu queria deixar esse lembrete que, individualmente, a salvação de almas fosse nossa maior paixão e que, como igrejas, a obra missionária fosse sempre nosso maior investimento. Que a gente sempre tivesse essa visão e essa percepção. Isso vai conferir, como pessoas, significado à nossa vida, e isso vai conferir, como igrejas, uma marca a ser deixada pela igreja por onde ela passar. Então, eu diria, pastor, que o que há no meu coração, o desejo que há no meu coração de compartilhar com as pessoas que acompanham essa live é exatamente isso, que haja esse compromisso e essa visão. Eu sei que, como igreja, sobretudo igrejas batistas, que somos autônomas, nós sempre seremos tentados a focar nossa atenção e nossos investimentos no próprio umbigo. Essa será sempre uma tentação. Mas não há igreja que se sustente, que se desenvolva a médio e longo prazo, se ela não tiver sua visão ampliada e sua capacidade de enxergar o mundo. Isso eu tenho visto, isso é estatístico, isso é histórico, isso é facilmente verificável. Isso pode ser percebido sem nenhuma dificuldade. Então, eu deixaria esse apelo, como indivíduos, que a nossa paixão fosse sempre a salvação de almas, que como igreja, o nosso maior compromisso fosse investir na obra missionária, investir no reino de Deus. Amém. Amém. Pastor? Podemos orar, então? Sim. Vamos orar. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, pastor. Não, mais uma vez agradeço ao pastor, as palavras, e que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério aí na América. E a divulgação agora ficará quanto tempo no Brasil? Pronto, hoje à noite eu prego na Igreja Batista em Abreu e Lima. Amanhã à noite eu estarei na Igreja Batista em Jardim Paulista. Na sexta-feira, nós teremos uma palavra aos pastores, na ordem dos pastores, no final da tarde no seminário, e o culto do lançamento de nossa campanha de missões mundiais na Capela do Seminário do Norte. Então está feito aí o convite. No sábado, aí eu desvio um pouquinho da agenda missionária para celebrar um casamento, e no domingo eu prego em duas igrejas pela manhã, a Igreja Batista da Concórdia e a Igreja Batista em Campo Grande, e à noite na Igreja Batista da Lagoa. Então está aí a agenda, se algum irmão do Recife tiver a oportunidade, poderemos nos encontrar aí de hoje até domingo. O senhor ficará quanto tempo no Brasil ainda? Eu viajo na segunda-feira já. Mas já retorna na segunda? Eu vou à Bahia visitar minha família, visitar meus pais, que acabaram de completar 60 anos de casados.
bodas Olha, de diamantes. parabéns, E aí pais. vamos aproveitar para realizar um culto de gratidão lá. E aí, por coincidência, vamos fazer o culto de gratidão pelos 60 anos de casamento deles no dia do meu aniversário. Né? Então, aproveitar para fazer isso. Vai ser na próxima terça-feira lá na Bahia. E depois, Deus me deu um presente adicional. Eu volto para os Estados Unidos levando meus pais comigo para passar uns dias comigo lá. Pastor Fernando César, um abraço. Ele está dizendo que bom vê-lo por aqui, meu querido pastor Ney. Puxa vida, que amigão, amigão de longo tempo, conhece um bocado da minha história aí no início do meu ministério aqui como executivo da convenção. Olha Pastor, aí. muito bom relembrar do irmão, sei que o irmão está em São Paulo aí já há um bom tempo, mas saudade do seu tempo, sua passagem pela Capunga aqui, que Deus continue cuidando de sua vida, de sua saúde, do seu ministério aí em São Paulo. Ele é de São Paulo agora. Exatamente. Pastor, vamos orar então? Vamos lá. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento, de alguma forma compartilhar um pouco daquilo que tens feito em nossas vidas e falado aos nossos corações. Muito obrigado pela vida do pastor Cleverson, sua visão, sua paixão, a alegria com que ele se envolve nesse desafio de promover o teu reino, a tua palavra e a obra missionária. Continua a abençoá-lo, Pai, abençoar o seu ministério, abençoar a sua família, que ele continue a ser instrumento nas tuas mãos e que a sua vida seja usada por ti continuamente para abençoar a muitos e fazer crescer a tua obra. Quero agradecer a vida de cada irmão, colega que tem acompanhado esta live ou que irá assisti-la. Ó Pai, que a vida de cada um seja permanentemente tocada pela tua palavra. Ajuda-nos como filhos teus a estar comprometidos com o crescimento do teu reino. Ajuda-nos como igrejas tuas a dedicar a existência da igreja à obra missionária. Enfim, Pai, que sejamos simplesmente instrumentos, que Tu nos dês a glória de ser Teus cooperadores e permite-nos, Senhor, ser usados por Ti para a realização da Tua obra. Sabemos das nossas limitações, das nossas fragilidades, das nossas falhas, mas nós nos submetemos à Tua vontade para que o Teu querer se realize entre nós e através de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, pastor. Pastor, Deus te abençoe. E a todos os amigos que entraram aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.